Olá, eu sou a professora Caterina, esse é o nosso curso de Química dos Biomédicos, aula 12, sobre os biomédicos enzimáticos. Bom, nas aulas passadas nós vimos como são as enzimas, os mecanismos das enzimas para acelerar as reações e vimos um pouco sobre a cinética enzimática. Então agora nós vamos começar a tratar das enzimas como fontes de inspiração para a gente fazer dispositivos biomiméticos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar para vocês é das enzimas sendo utilizadas como sensores. Então, por exemplo, como que o nosso corpo sabe que nós temos algo de errado? Como que ele faz para atacar aquele vírus, aquela bactéria que está nos atacando, por exemplo? Então, há que ter um sensor que mande uma mensagem para que venha alguém nos resgatar, como se fosse uma mensagem do Batman, por exemplo. Então, imaginemos que nós temos, nesse caso de sensor enzimático, nós temos, por exemplo, um DNA patógeno, que ele está acoplado com enzimas, que essas enzimas formam nucleotídeos cíclicos, que são então chamados de segundos mensageiros. E esses nucleotídeos cíclicos, eles então chegam aos linfócitos e os linfócitos então conseguem atacar a célula que está sendo atacada pelo DNA patógeno. Então, a gente pode ver aqui rapidamente como que ocorre isso. Então, nós temos uma imagem de imunofluorescência de umas células e em vermelho nós temos as moléculas sinalizadoras que estão mostrando que estão infectadas e então chega o grano lítico, que é o linfócito, para englobar essas células. Então, como a gente sabe que as enzimas são sensores naturais, será que a gente consegue utilizar as enzimas como sensores? E se a gente pode usar as enzimas como sensores, qual seria a vantagem de utilizá-las como sensores? Bom, das vantagens seria que as enzimas elas apresentam uma elevada seletividade, elas conseguem fazer esse sensoriamento em condições reacionais amenas e elas usam pouca energia para que isso ocorra. Então, a gente poderia utilizar enzimas como sensores para detectar sinais em amostras, como por exemplo a concentração de pesticidas em plantas, em alimentos. Podemos fazer detecção de sinais em fluidos corporais, em amostras ambientais e alimentos, por exemplo. Então, por fluidos corporais a gente pode detectar doenças, deficiências, a gente pode detectar poluição ou contaminação alimentar. Então, a gente pode utilizar as enzimas como sensores através das suas reações específicas. Então, imaginemos que nós tenhamos a dopamina e a adrenalina, que são muito parecidas, e têm propriedades farmacológicas em desordens hemodinâmicas e em episódios de choque. Elas são basicamente parecidas em sua estrutura, então a gente poderia utilizá-las como substratos de alguma enzima que tem essa característica de oxidar esses oxigênios. E uma enzima que é capaz de fazer esse tipo de reação é a enzima lacase, que ela consegue oxidar os bifenóis em cetonas, né? Então, a gente pode utilizar a lacase para fazer sensores de dopamina e adrenalina, por exemplo. Porque tem o mesmo perfil. Então, foi feito um estudo utilizando esse tipo de sistema. Então, foi feita a imobilização da lacase suportada no eletrodo e
aplicou-se então a adrenalina ela acaba coordenando com a enzima a reação enzimática e observa-se então um sinal. E observa-se então que com o aumento da concentração de adrenalina há um maior sinal e pode-se fazer uma regressão linear da corrente observada com a concentração de adrenalina e então se observa a formação de um sensor biológico. Entretanto, as enzimas são bastante caras e é difícil da gente ter uma grande disponibilidade das enzimas em grandes quantidades. As enzimas também, como a gente viu, elas são bastante complexas e elas têm uma estabilidade e atividade limitadas em ambientes que não são aquosos. E também elas possuem limitações de transporte de massa e recuperação para essa enzima, que já é bastante cara. Então, uma coisa interessante de se fazer seria oferecer uma maior estabilidade a essas enzimas para que a gente utilize elas como sensores, né? E a gente poderia fazer uma imobilização ou então utilizar biomiméticos. Qual a diferença da imobilização para os biomiméticos? A diferença é que as enzimas imobilizadas, elas utilizam a própria enzima. Então, a gente precisa ter uma fonte de enzima pura e que seja fácil da gente obter em grandes quantidades para a gente fazer essa imobilização. Mas, quando a gente utiliza os biomédicos, a gente usa só a ideia principal do sítio ativo dessa enzima. Então, se a gente tem uma lacase, que é base de cobre, a gente pode usar o complexo de cobre e mimetizar esse sítio ativo. E esse sítio ativo, então, vai ser capaz de fazer a mesma reação da enzima. E esse sensor, ele não vai ser sensível à desnaturação e a temperaturas muito elevadas, esse tipo de coisa. Então, é bem melhor a gente utilizar um biomimético do que uma enzima nesse tipo de aplicação. Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar apenas o grupo prostético. Então, se a gente está trabalhando com uma enzima de cobre, a gente só utiliza átomos de cobre. Entretanto, isso também não nos dá a mesma seletividade que uma enzima nos daria. E o biomimético ele pode ser desenhado para que tenha uma seletividade parecida com a seletividade de uma enzima. Então, agora nós vamos ver como que ocorre um sensor, como a gente pode fazer um sensor utilizando apenas o grupo prostético. Então, imaginemos a lacase, que é a enzima que eu já mostrei para vocês, que faz a reação de oxidação daqueles fenóis. Então, no sítio ativo da lacase, nós temos átomos de cobre. Esses átomos de cobre, eles são essenciais para a oxidação do substrato. Então, em um sítio há a oxidação do substrato e no outro sítio há a redução do oxigênio. Então, nós temos a coordenação desses dois sítios de cobre. Então, como a gente tem esses átomos de cobre, a gente pode utilizar apenas os átomos de cobre como grupo prostético para fazer um mimético de sensor de adrenalina e dopamina. Então, foi feito um estudo utilizando apenas o grupo prostético, então fez feito um teste com carvão mais nanopartículas de óxido de cobre, carvão mais lacase e carvão mais lacase mais nanopartículas de óxido de cobre, para ver como que era o efeito de sensoriamento com esses tipos de materiais. E o que se observou é que para o carvão quase não havia sinal. Quando se utilizou carvão mais nanopartículas de óxido de cobre, se observou um sinal quando se colocou a molécula a ser sensoriada. Para o carvão com a lacase,
também houve sinal, mas o sinal era menos intenso, ou seja, era menos sensível ao carvão com a lacase do que o carvão com óxido de cobre. E a combinação dos dois trouxe uma maior sensibilidade ao sistema. Então, quando a gente faz esse tipo de sistema, a gente pode utilizar diferentes substratos que têm algum motivo muito parecido. Então, nesse caso, eles utilizaram substratos rutina, ácido gálico, ácido capeico, catecol e resorcinol. E o que eles observaram é que para a rutina havia uma grande resposta, enquanto para resorcinol não havia grande resposta. As enzimas, elas têm a característica de serem muito seletivas. Então, elas são seletivas para fazer a oxidação apenas de um único substrato ou de moléculas muito próximas daquele substrato. Então, a rutina, ela tem uma característica muito diferente do catecol. E ela não ia conseguir fazer essa oxidação tão eficiente quanto o catalisador utilizando apenas o grupo prostético, por exemplo. Como a gente pode ver aqui, a estrutura dessas moléculas é bastante diferente. E eles conseguiram fazer esse sensor, então, de rotina também, em que se utilizava o carvão com óxido de cobre e observou-se a linearidade desse sistema. Então, o que se observou? É que, apesar das enzimas serem muito boas na fase, quando a gente quer tratar com um sistema mais robusto, a gente pode fazer biomédicos, porque eles são capazes de agregar outros tipos de substratos para uma reação muito similar e também então, a gente consegue fazer então, sensores para diversas moléculas utilizando apenas o mesmo tipo de sensor. Outro tipo de sensor que a gente pode fazer é utilizando o sítio ativo. Então, a gente idealiza o sítio ativo, faz um complexo daquele sítio ativo e verifica como que ocorre essa biomimetização. Então, aqui eu vou trazer para vocês um exemplo da ácido ascórbico oxidase, em que ela oxida o ácido ascórbico, como o próprio nome diz, e em seu sítio ativo, ela também tem átomos de cobre. Então, ela também tem dois sítios reacionais, um que oxida o substrato e o outro que reduz o oxigênio. Então, o que se observou? E no sítio ativo tinha bastante histidinas para conseguir fazer essa coordenação dos cobres. Então, se pensou que o sensor biomimético poderia ser derivado de polihistidina coordenada a átomos de cobre. E com isso se poderia fazer então a determinação de ácido ascórbico, que é utilizado em diversos setores alimentícios, por exemplo. Então eles observaram que eles conseguiam fazer a determinação de ácido ascórbico utilizando esse tipo de sensor. Entretanto, eles pensaram que as frutas possuem diversas moléculas, e que essas moléculas poderiam interferir na medida. Então, eles começaram a colocar diferentes analitos junto com o ácido ascórbico, colocaram ácido ascórbico, hidroquinona, glicina, dopa, dopamina, norepinefrina, catecol e açúcar. E observaram que os açúcares não interferiam no sensor. Então, eles começaram a pensar, bom, eles têm, esse sensor que eles têm tem uma certa seletividade, pois apenas açúcares não vão resultar em resposta para esse sensor. Então, eles foram observar a estrutura dessas moléculas. Então, observaram a hidroquinona como era,
ácido ascórbico, a glicose, a galactose e a frutose. E observaram que o ácido ascórbico deveria ser muito parecido em resposta com a glicose, a frutose e a galactose. Mas não tinha essa semelhança na hora de fazer o teste de sensor. Então, como que ocorre essa seletividade? O que a gente sabe é que, em geral, os biosensores enzimáticos eles possuem atividade limitada em pHs muito alcalinos ou ácidos. Então, aqui nesse caso que eu estou mostrando para vocês, nós temos um biosensor de ácido ascórbico utilizando ascorbato oxidase. Então, ele pode ser utilizado entre o pH 4 e o pH 8, tendo um decaimento de corrente observada à medida que o pH vai aumentando. Mas como que um biomimético e um biosensor funciona em diferentes pH? Então, no caso desse biomimético que eles tinham a medida no pH aumentando a resposta máxima e não diminuindo como eles observavam para ascorbato oxidase. E a faixa melhor para observar era entre 4 e 12. Então, a gente tem que, quando a gente está lidando com os biomédicos, a gente tem que pensar em como que esse complexo está em diferentes pHs. Então, assim, quando a gente está tratando com complexos, a gente tem que lembrar que a gente está tratando com uma reação de coordenação, que é uma reação de ácido, base e livre. Então, a gente tem um metal que recebe o par de elétrons do ligante, formando uma ligação covalente. Então, por exemplo, se a gente tem um metal tipo ferro coordenando com o fluoreto ou hidróxido, nós teremos a formação de um complexo com fluoretos e hidróxidos. Os fluoretos e hidróxidos são os ligantes. O nosso ligante, nesse caso, no caso do nosso biosensor mimético, é a polihistidina. E tem grupos aminas que podem ser protonados ou desprotonados. E o pKa ele vai refletir a habilidade de formar um nucleófilo capaz de coordenar ou não. Então, o pKa das aminas da histidina do anel são em torno de 6, enquanto o da amida está em torno de 9. Então, a gente sabe que a forma dominante das espécies de histidina vão depender do pH que a gente está tratando. Então, em pHs menores que 1,82, nós teremos toda a histidina protonada. E à medida que a gente vai aumentando o pH da reação, a gente vai desprotonando. Primeiro desprotona o ácido, depois desprotona um nitrogênio do anel imidazólico, depois desprotona o NH3 da histidina, que é a forma dominante em pHs maiores que 9. Então, nesse caso do biosensor, a gente tem que, acima de pH 9, as aminas da amida são as responsáveis pela formação do complexo, porque abaixo do pH 9 são as aminas do anel imidazólico, que são responsáveis por fazer a coordenação. Então, quando os pesquisadores fizeram o EPR desse complexo em diferentes pHs, o que eles observaram foi, por exemplo, em pH 10, eles observaram que o complexo estava coordenado pela duas aminas, uma amina do imidazólico e a amina da histidina. Quando eles passavam para pH 7, a amina da histidina já estava protonada, então já não havia coordenação por aquele ponto. E quando chegava em pH 3, havia a formação de outro complexo e por isso o complexo não funcionava
nessa faixa de pH, apenas na faixa de pH 4 a 12. Então, eles fizeram a teste da determinação do ácido ascórbico e observaram que a seletividade ela ocorria devido a maior interação eletrostática entre o complexo e o seu substrato, porque o complexo ele tinha cargas positivas e os substratos poderiam formar cargas negativas, enquanto que os açúcares, glicose, frutose e lactose não têm cargas. Por isso que não havia essa interação dos açúcares com o complexo e não havia então a oxidação desses substratos. Então, eles conseguiam essa seletividade também dependendo do pH. Então, como a gente sabe, o pKa de hidroxiquinona e até dopamina está entre 8 e 9. Da norepinefrina e catecol está entre 9 e 10, enquanto que dos açúcares está entre 10 e 15. Dessa forma, a gente sabe que havia uma seletividade devido à presença de cargas negativas no substrato e aí não havia a oxidação dos açúcares. Eles então fizeram a determinação de ácido ascórbico em amostras reais, conseguiram determinar a concentração de ácido ascórbico, então o kiwi tem 1,7, limão tem 2, morango 4,3 e assim por diante. E eles compararam com a titulação e observaram a concentração que pelo sensor deles tinha valores muito próximos dos que observados com a titulação. Então, eles não observaram grandes interferências de quinonas e compostos polifenólicos e, por isso, observaram valores próximos ao valor da titulação. E, então, eles puderam fazer uma comparação da estabilidade do biomimético frente à estabilidade de um biosensor, ou seja, utilizando uma enzima. Então, o biomimético é esse em preto. E o sensor utilizando a enzima são os quadrados brancos. E aí se observa que o biomimético ele é estável até quase 100 dias, enquanto que o biosensor ele já perde a sua estabilidade no 20º dia, podendo ser descartado, né? Então, por isso que nós devemos pensar em utilizar biomiméticos, porque eles são mais baratos, mais fáceis de serem sintetizados, de serem purificados e serem feitos em grande escala e são, além disso, mais estáveis temporalmente do que um biosensor. Um outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês seria a detecção de catecolaminas, como dopamina, levodopa, epinefrina e norepinefrina, porque são indicadores de tumores neurais e de glândulas adrenais. Então, seria interessante que a gente pudesse fazer um sensor capaz de determinar a concentração dessas espécies em células humanas. Então, para isso, os pesquisadores fizeram sensores de catecolaminas baseados na tirosinase. Então, a tirosinase ela também é uma enzima de cobre coordenada a histidina, em que a ativação da reação é feita através de uma oxidação e o oxigênio se liga entre dois centros de cobre, como está mostrado, e há então a oxidação do anel. E será que a gente consegue fazer um mimético parecido? Então foi feito esse ligante, a coordenação do cobre é esse ligante, que tem um anel piridínico, um álcool, e conseguiu-se um cristal dessa estrutura e se observou que era bem parecida com a estrutura do sítio ativo da tirosinase. Bom, o que eles observaram é que sem água oxigenada eles tinham um sinal, mas era um sinal pequeno, e quando eles adicionavam água oxigenada para favorecer a oxidação dos substratos,
havia um sinal bem mais intensificado. Então, eles tinham que ter água oxigenada no sistema para conseguir oxidar o substrato. Eles conseguiram comparar, fazer as medidas de km e máximo kcat e conseguiram então verificar essa influência dos parâmetros de Michaelis-Menten com o sistema que eles têm. Então, eles observaram esses parâmetros enzimáticos, eles não compararam com a tirosinase, mas o que se observa é que eles têm km, faixa de micromolar, então são bastante sensíveis a esse tipo de molécula. Como a gente já viu na aula passada, caso você não lembre o que esses parâmetros significam, eu sugiro que vocês voltem à aula passada para que consigam entender. Então, como eles precisavam de água oxigenada para o sistema ocorrer, eles propuseram que o sistema tinha que ocorrer a partir da seguinte reação, em que se parte do complexo de cobre 2 lá embaixo, há então a redução do complexo para cobre 1, a coordenação da água oxigenada, essa água oxigenada, esse complexo com água oxigenada se coordena ao substrato e consegue oxidar o substrato. O mecanismo alternativo, que é sem água oxigenada, parte do complexo coordenado a hidróxido, em ponte entre os dois átomos de cobre, e que é então coordenado ao substrato, e esse hidróxido consegue oxidar o substrato. Logo se vê que esse tipo de oxidação não é para ser muito favorecida mesmo. Então, por isso que é necessário utilizar água oxigenada. Quando a gente então faz a comparação, quando eles não fizeram a comparação, a gente pode fazer a nossa comparação com a tirosinase. A tirosinase tem um km para L-dopa de 1,5 milimolar e o complexo biomimético tem um km de 5,07 micromolar. Ou seja, o sensor biomimético é muito mais sensível do que utilizar a tirosinase, a própria tirosinase, para fazer esse tipo de sensoriamento. Então, além das vantagens da gente ter maior estabilidade, a gente pode ter maior sensitividade do nosso sistema biomimético quando comparado com o sistema enzimático. Então, além disso, a gente consegue, como a gente tem que ter um KM bem menor, a gente associa esse KM menor com uma maior rapidez na resposta. Então, o nosso biomimético ele é bem mais rápido na resposta do que a enzima livre. Como a gente lembra da aula passada, quanto menor o KM, mais rápido vai ser a nossa velocidade no V0, como a gente pode observar nessa curva. Então, para finalizar a conclusão dos sensores enzimáticos, a gente sabe que a gente pode utilizar tanto as enzimas imobilizadas, os biomiméticos utilizando o citativo como inspiração, ou o grupo prostético, que é só utilizando o átomo mais principal do citativo. O que a gente observou é que as enzimas têm excelente seletividade, mas uma baixa estabilidade. E o grupo prostético, eles são formados apenas pelo metal e a seletividade é dada pelo reconhecimento do substrato, então seria interessante ter um compromisso entre esses dois extremos, então seria utilizar os biomiméticos com o citativo, que são formados por complexos metálicos. Nós temos uma maior seletividade em alguns casos, com relação às enzimas, não tanto, mas com relação ao grupo prostético com certeza. E nós temos uma maior similaridade com a enzima e nós podemos melhorar o sistema à medida que a gente faz alterações no ligante, por exemplo. Então, para a próxima aula, eu vou trazer exemplos de outros usos de biomimético. Até mais.